Fala pessoal, nós vamos falar um pouco hoje aqui sobre consórcio. Eu me chamo Johnny e tenho aí um pouco da experiência aqui a respeito de consórcio. Trabalhei 11 anos na área de banco, os últimos 5 anos trabalhei numa instituição aonde aprendi e comercializei bastante esse produto chamado consórcio. Portanto, aqui tem bastante gente aqui na mesa, são 4 pessoas e claro, hoje nós trouxemos um especialista que é o meu amigo Mil Robson, não é um, não é dois, não é três, não é 100. É Mil Robson é muito experiente nessa área e ele hoje comanda aqui a área desse departamento de consórcio da nossa empresa e a gente vai fazer um bate-papo aqui para poder mostrar e explicar tudo que a gente entende e, claro, tirar todas as dúvidas aí sobre consórcio. Beleza, boa noite para vocês. Eu sou o Mil Robson, tem 13 anos que eu trabalho na área de consórcio. E aí eu já passei por 4 administradoras e delas eu praticamente peguei particularidades para um negócio para tocar aqui junto com a Novinho. E eu acredito que se você não sabe como funciona o consórcio, eu tenho dúvida de como funciona e saber mais do que você pode fazer, o momento é agora. Você vai escutar muita coisa aí bacana, que às vezes é a dúvida que você tem, que não fez com que você fechasse o consórcio, que agora vai fechar comigo. É isso aí? Pois é. E aqui na bancada a gente tem mais 2 amigos aqui, que é o Eduardo e o Joel. Especialistas, claro, na área de veículos e que é realmente nosso forte, nosso momento alvo hoje aqui nas lojas são carros, né, seminovos, novos e seminovos, e o Joel e o Eduardo trabalham aqui na Novinho, e eles vão fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas que realmente eles têm, né, e o que a gente puder esclarecer, a gente vai esclarecer agora, o que a gente não souber, a gente vai dar a informação e vai postar para vocês depois. É isso mesmo. Joel, meu amigo, se apresente, por favor. Boa noite, nós estamos aqui à noite, eu não sei a hora que você está vendo aí, ou bom dia, ou boa tarde. Eu me chamo Joel, tenho mais ou menos uns 16 a 17 anos na área de compra e venda de veículos, mexo bastante com financiamento, né? E vou aqui estar junto com vocês para aprender um pouco mais sobre consórcio, tá? Qualquer dúvida que tiver, pode chamar aqui que a gente vai tentar esclarecer para vocês. Rapaz, eu financei carro com o Joel. Uns 2 só, uns 2. Acho que quando eu passava na loja, o Joel: "Ei, o que que foi? Teu carro, que carro? Teu CPF tá aprovado." Eu falei: "Não, meu filho, eu vou comprar." Não, não caiu, cara. Caiu aqui, não tá aprovado. Eu falei: "Não, calma, é no consórcio." Eu tava quase igual o vídeo do Neymar lá da maquininha de cartão. Ele passava, eu passava a perna, "Ei, vem cá." Tá engraçado. Vai, Eduardo Batista. Eduardo Batista, esse é o meu nome. Justamente há 41 anos. Gente, estou há 14 anos no ramo de veículos. Muito gratificante poder aprender como especialista. Para vocês que não sabem, ó, especialista tem CRM igual o corretor, viu? Tem um certificado, sim, Igual da CRM é de médico. mas tem um CPF. Até o corte, vai ter o CPE. Para quem não sabia, né, ele faz o vestibular todo ano, né, meu Robson? De 3 em 3 anos é validado lá o certificado de profissional do consórcio lá da PCA 10, né? Então eu tenho esse certificado, ele tá válido, tá? E próximo ano, em dezembro, eu tenho que revalidar, fazer novamente uma prova, tudo, passando. No caso, eu fiz e passei também de primeira. E aí a gente tem um certificado da ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, e é válido por 3 anos. Então, assim, você que está querendo adquirir um consórcio, tem algumas dúvidas até com relação a quem está te vendendo, não quer dizer que toda pessoa tenha que ter comercialismo, mas acredite no cara que tem um certificado, então o cara estudou, se preocupou em aprender para transmitir da segurança no que está fazendo. Então há 13 anos eu trabalho com consórcio e quando lançou esse certificado, então a gente se preocupou, eu e outros colegas, que eu era de outra administradora antes de vir para Novinho, e acabou que a gente já fez essa prova lá e validou. Então a gente, no caso da minha equipe lá anterior, somos temos a certidão lá que realmente fizemos e somos profissional da área de consórcio. Resumindo, eu tenho a carteirinha de consórcio. Tem. É um especialista. Então é muito bom poder aprender com esse time aqui. 14 anos no mercado, confesso a vocês que eu não sei quase nada de consórcio. O momento é agora. Engatilhando, como diz por aí.
mas eu quero aprender muito. E quero somar nesse bate-papo aqui. Sim, importante, muito importante. Bom, meu Maurício, bora lá. Uma dúvida minha que eu tive quando eu comercializava o produto. Hoje eu confesso que a correria do dia a dia administrativa acaba que eu quase não participo da área de vendas. Mas quando eu comercializava muito consórcio, eu tinha o grupo novo e o grupo em andamento. E o grupo novo, ele tinha, quando eu ia vender, ele tinha lá um limite de 960 pessoas. Porém, eu já ouvi pessoas falando que tem grupos maiores, grupos com menores quantidade de pessoas, e existe um limite de quantidade de pessoas ou não? Na verdade, vai existir, até porque na maioria dos consórcios e as administradoras, elas fazem um sorteio pela Loteria Federal. E como a Loteria Federal tem um limite lá da premiação, seria, digamos, o número máximo de participantes. Mas quem determina realmente isso aí, a quantidade de pessoas de um grupo, é a administradora. Só que tem grupos que iniciaram com 360, 400 e poucos participantes, 900. Mas se você observar, quando tinha menos pessoas, eram menos pessoas que saíam por lance. O sorteio, normal, geralmente tem grupos que são 2, 3, dependendo do grupo. Mas geralmente é um, que é o sorteio. E lance, dependendo do que tivesse de fundo dentro do grupo, que era o dinheiro que entrava das parcelas pagas pelos clientes, liberavam 2, 3. Quando o grupo é pequeno, quando o grupo já é maior de 2.000, 5.000 pessoas, então é chamado 20, 25 pessoas. Então, às vezes, aquele cara que tem um pouco de dinheiro para dar lance, esse grupo seria até um ideal para ele. Por chamar muitas pessoas e os primeiros sempre são os que dão lances mais altos, os que dão lances mais baixos têm a possibilidade de ser contemplado. Então, existe um limite? Sim, isso aí é determinado. Mas o grupo de grande quantidade de pessoas não quer dizer que seja ruim. Para quem vai dar lance, é uma boa. Agora, aquele cara que quer se planejar, aí é bom a gente entender realmente o que é que ele quer. E aí colocar num grupo adequado para aquela ocasião que ele está querendo. Muito bem, É muito isso aí. bem. Meu Robson, tem uma dúvida. A gente que trabalha com venda todos os dias e atende muito cliente, o famoso FGTS, ele serve para dar entrada no veículo hoje, no financiamento. No consórcio, ele serve para usar como lance? Ó, o FGTS para o consórcio, ele só é utilizado para imóvel. Você só pode utilizar o seu FGTS para aquisição de produtos da área de imóvel, seja lote, casa, apartamento, ou novo ou usado, ou aquisição de chácaras, fazenda, que também tem que verificar junto à administradora, né, como é que é feita a liberação. Então, o FGTS é feito só para isso. Então, você pode ofertar um lance e dizer que vai usar parte do FGTS para pagamento. O FGTS também, ele não é liberado de imediato. Ele fica lá, é uma conta que você tem, que quando você é contemplado, você tem que informar que vai utilizar. Então, você vai lá no FGTS, na Caixa Econômica, né, vai informar que quer utilizar o FGTS, ele vai sair da conta do FGTS, vai para uma outra conta, para depois cair na do consórcio. Então, ela não é uma transação direta, FGTS, administradora, não. Tem um trâmite, mas é legal, o Banco Central acompanha tudo isso, é permitido, mas só para imóvel. E lembrando, tá, Eduardo, é totalmente diferente a questão do carro, porque no FGTS do carro, o que acontece? Muita gente fala que você pode utilizar ele para carro também. É que na verdade é o seguinte, você pode fazer uma antecipação do seu FGTS e você vai pagar o juro por isso, e aí o dinheiro vai cair na sua conta. E aí você faz do dinheiro o que você quiser. Se você quiser ofertar o lance, oferta. Se você comprar um telefone, você compra. E dar entrada num carro para você comprar ele parcelado. No caso do consórcio, é diferente. O dinheiro sai legalmente, Isso sem mesmo. juros, sem nada, Nada. de uma conta da Caixa Econômica para a administradora. Por isso, só pode utilizar ele no consórcio de imóveis. Isso. Né? Só Correto? aconteceu isso mesmo.
E lógico, aí tem outros benefícios que o FGTS permite, fora o consórcio. Aí tem por doença, a pessoa que vai embora definitivamente do Brasil, aí ele pode encerrar. Pode também? Pode, tem essas regras. Mas não cabe a mim entender e saber muito. Eu sei porque, como eu trabalho com FGTS para o imóvel, né, do consórcio, então acaba que a gente sabe lá, tá, teve um desastre, o governo liberou o FGTS só daquelas pessoas daquela região, então pode ser utilizado de outras formas. Mas para o consórcio, só na área realmente do imóvel. Então você que tem um FGTS, não sabe o que fazer, me procura que eu te falo o que você pode fazer com o seu FGTS e de repente fazer uma alavancagem aí, né? Vocês já viram, né? O meu óbvio não perde tempo. Vendedor, né? Já sabe, né? Sabe, você que tá interessado aí, quer saber mais, só deixar o telefonezinho aí. Entra em contato na hora. Joel, vai, Joel. Joel Barbosa. Eu estava observando aqui essa questão do FGTS, eu lembrei na época do saque aniversário. Saque aniversário que fazia, aí você fazia o contratinho com o banco, assinava para poder receber esse FGTS. Realmente era um empréstimo na realidade, né? Você pegava do seu FGTS, o banco te pagava e você pagava o juro para o banco. Isso E mesmo. Robson, eu tenho uma dúvida sobre o consórcio que aparece todo dia na loja. Todo dia aparece isso na loja. Em questão da carta contemplada, o que muita gente vende hoje, né? Que é o consórcio já contemplado para transferir para outra pessoa, e tem muita gente aí que cai em golpe, né? E Que cai em golpe, que acredita em uns golpistas aí da praça e acaba caindo no golpe e depois vai lá chorar as pitangas depois que já caiu no golpe. O que você tem a falar sobre isso? Joel do céu. Ano passado, o que veio de gente me procurando para eu resolver esses problemas de golpe. Não é fraude, é golpe mesmo. O cara estava dizendo que estava adquirindo uma carta de 50 mil com 5 mil. É possível? Vou dizer, é possível. Aconteceu. Um exemplo. O Johnny adquiriu 2 cartas de crédito, foi contemplado por sorteio, uma delas já na primeira. Se ele quisesse vender ela por 5 mil e o crédito era de 56, ele podia ter vendido. Mas analisa, o cara que na primeira foi contemplado, ele vai vender só por 5 mil uma carta de 50, que geralmente é utilizado aí, vamos dizer, 40%, 30%, dependendo do grupo que tiver e o andamento que ele tiver para ser contemplado. Então vamos lá, 15 mil, 3 vezes 5, 15, né? 30% vezes 50, 15 mil. Mas 5 mil, então assim, eu peguei problema, Joel, isso existe. Existe realmente cartas contempladas, o pessoal contempla, coloca um ágio, vende, mas informe que é uma carta contemplada que está cobrando um ágio e a pessoa, né, quiser fazer o cálculo sabendo quanto ele vai dar de entrada e o restante que vai pagar, sem problema nenhum. Mas aconteceu de gente ter feito consórcio, dizendo que deu 5 mil e ia pegar uma carta de 50, deu 8 mil, ia pegar uma carta de 90, e aí ligava para a administradora lá, o cara que vendeu, e os caras não atendia. E me perguntava, como é que eu resolvo? Falei, cara, procura seus direitos, porque eu não sei quem é essa galera que tá resolvendo. Não tem como eu resolver. Por isso eu digo, você que tá aí, alguém tá te oferecendo uma carta contemplada para você, cara, veja bem aonde você vai depositar esse dinheiro. Por quê? A sua garantia, ela em tese não existe. Ou você compra isso de alguém que você realmente conhece de verdade, Sim. né? Ou então desconfie. Por quê? Veja bem, eu tenho uma carta contemplada. E a pessoa vai lá e fala assim: minha carta contemplada, ele pode vender ela para 3, 4 pessoas, ele pode receber o dinheiro dele lá quando ele, é 15 mil, você manda os 15 mil e ela vai fazer o processo para transferir para o seu nome. Exatamente. Ou seja, ele pode receber 15 de mim, 15 do Joel, 15 do Eduardo, 15 do Robson, ficar com os 15 mil e não transferir a carta para ninguém. Por isso você deve comprar o ideal é você adquirir o seu consórcio sem ser contemplado, sem ágio nem nada. Existe até uma discussão, muita gente fala que é proibido, outros falam que pode, não pode. Enfim, o ideal é você comprar sua carta, né? Você entrar num grupo, no seu nome, e não optar por a carta contemplada. Existe carta contemplada sendo vendida, mas você precisa saber muito bem de quem você compra isso. E é como diz o ditado, né, Johnny? Quando a esmola é demais, meu amigo, o santo desconfia. Então não cai em golpe,
procure alguém realmente que entende sobre o consórcio, né? Alguém que seja sólido, que tenha uma empresa sólida, né? Que Exatamente. tenha um lugar ali para você ir ter um apoio, tá bom? E outra situação, o que acontece também, é, você até compra de alguém que você conhece, mas às vezes ele não te explica que você só transferiu a carta, mas não te dá o direito realmente de pegar o crédito, porque tem uma análise de crédito. Então ela analisou, foi só a transferência da carta, mesmo sendo contemplada. Você não está informando que vai pegar o bem, então você não está sendo analisado ainda. Então o crédito está lá, vai estar à disposição. Agora quero pegar o bem. Ah, então agora vamos fazer a análise. E não passa, não aprova. Não, eu te vendi foi a carta. Agora o crédito é com você. Se você não passou, então mais um motivo para você prestar bem atenção quando for adquirir carta contemplada. Nós, aqui da Não Vinho, a gente faz muito processo já fazendo a matemática para o cliente. Cara, senta aqui comigo, vamos fazer a matemática. A matemática é essa aqui. Se você fizer desta forma, a gente dá uma chance enorme de contemplação. Também eu não garanto, porque eu não sei quanto o cara vai dar de lance. O lance é fechado. Então, assim, não é leilão, eu dou e eu dou tanto. Não é. Então, o lance é fechado. É como se fosse uma cartinha, você joga lá, abre-se aquela cartinha lá no dia da contemplação e vê, opa, o Joel foi o que deu o maior percentual. Não, então o Joel vai ser o classificado. Eu lembrei agora de uma história. Eu lembrei de uma história aqui que eu fiz uma carta, um consórcio. Eu fiz um consórcio e eu tava doido para ser contemplado. E todo mês eu dava lance. E falava, mil Robson, cara, meu lance não foi contemplado, mas eu dei tantos mil de lance e não era contemplado. Aí ele explicava, não, Joel, não é o valor do lance, é a porcentagem. Eu falei, mas me explica aí esse negócio aí, meu Robson, como é que é essa porcentagem? Até eu entender. E ele vai explicar pouco aqui para vocês. Vocês que não conhecem a Novinho, né? A Novinho Veículos tem 3 lojas, 2 aqui em Palmas e 1 no Pará. Eu fico aqui na matriz em Palmas, né? No centro de Palmas, o Joel fica bem próximo daqui na outra loja e tem o Eliseu que fica lá no Pará, em Tucumã. Então, quando eu saio daqui na matriz, passava no Joel, fui contemplar? Falei, mas tu ofertou lance? Eu ofertei. De quanto, Joel? Minha carta era de 50? 43 mil. 43 mil. Meu Rosto, eu ofertei 20 mil, é a metade. Falei assim, não, Joel, não é a metade. Mas como assim? Mas não é 20 mil, eu fiz uma de 40, 20 mil. Não, Joel, é a metade do valor do seu crédito. A matemática para o lance é diferente. Existe a taxa de administração que é inclusa. Então, tem que verificar as condições que você está dentro do grupo, porque um é sobre o crédito e o outro vai ser sobre o crédito mais a taxa de administração. Então, acaba que o valor do lance aumenta. Então, ele fala, estou dando 20 mil. Saiu um cara aqui com 50 e poucos mil e deu só 10 mil. Não, Joel, é percentual. E tem que verificar também se o grupo já está em encerramento, porque ele tem um limite de lance, o mínimo e o máximo. E às vezes aquele 10 era o máximo que ele podia ofertar, mas era aquele lance de quitação. Então, para você não ter dúvida, o lance é em percentual para dar condições de que eu, de 30 mil, e o Eduardo, de 60, tenha a mesma condição de contemplação, não por valor, em porcentagem. Porque se o Eduardo com 60 mil ofertar 30 e eu com 30 mil ofertar 15, os 30 mil dele, logicamente, é maior. Só que em porcentagem a gente empata, é 50%. Então, é em porcentagem para que não gere dúvida, tá? E lembrando, tá? Para você ofertar o seu lance, você precisa estar em dias. Em Pagar dias, essa muito matéria em importante. dias. O que acontece? Muita gente fala o seguinte: vê se dia 10, paga dia 11, dia 12. Algumas administradoras aceitam você ofertar o lance. Você oferta o seu Sim. lance Normal. normal. Só que, na hora que vai sair o resultado, Assembleia. ele simplesmente, opa, peraí, a cota 400 ofertou um lance de 45%. Bom, ela aí fica, é bom o lance? Vamos ver se ele está enquadrado. Aí vamos ver lá. Pagou a parcela em dias? Não. Sai fora, entra a próxima cota. É simples assim. Então, assim, não é o fato de você simplesmente ofertar o lance, e sim você cumprir tudo que está no seu contrato. E no contrato tem lá falando que você precisa pagar suas parcelas em dias para você ofertar o seu lance. E claro,
né, concorrer e ser realmente sorteado, contemplado através de lance ou de sorteio. Sorteio também, tá? Se você pagou a parcela em atraso, você também não participa do sorteio. A pedra sorteada pode ser a sua, se você não tiver pago em dias, vai rodar Rodar o e próximo. vai pegar o próximo. Eu não sei, não sei se é o da frente, de trás, o número. Aí vai depender do que a administradora colocou em contrato. Porque o sorteio aí pode ser ou o maior ou pode ser o menor depois daquela pedra, mas lá no contrato vai estar determinando. Robson, tem vários tipos de lance, Tem, correto? vai. Consegue explicar para nós aqui o que você lembra, assim, do que nós temos hoje, que nós produzimos hoje? Quais as formas de lance que a gente podemos ofertar? Como já tem 13 anos que eu estou no consórcio, só existia na época um tipo de lance, que era o lance livre. O livre porque você podia dar o valor, um percentual que você Se quisesse. você quisesse quitar, você quitava. Se quisesse dar lance de quitação logo de primeiro, você podia dar um lance de quitação. Logicamente, obedecendo. A administradora põe uma regra, um lance mínimo e também um lance máximo. Como é que eu vou entrar num grupo onde eu vou, uma carta de 100 e eu vou ofertar 95 mil de lance? Então, se você observar, é melhor você adquirir o próprio bem quase à vista. Porque quando você coloca taxa de administração, tudo mais, dependendo do fundo de reserva e outras coisas, você praticamente está pagando juros a mais lá. Então é melhor você desistir. Mas existe lance livre e depois o lance fixo e depois há o lance embutido. Que na verdade, o que aconteceu? O lance livre é o valor que você determina, transforma em porcentagem e oferta lá. Há um lance fixo. Fixo é um determinado valor percentual que a administradora coloca. 15, 25, 30%. Todo mundo que oferta esse lance fixo empata. Ué, mas como assim empata? Por que então tem lance fixo? É porque o lance livre, como tende a ser maior o percentual, então muita gente não disponibiliza uma verba para dar o lance livre. Então parte para o fixo. O fixo é só 30%? Eu tenho 30%. Eu também tenho, eu também tenho. E aí, como é que faz? É um sorteio também. Porque quando a pedra é sorteada, existe aquela numeração. Aquela numeração vai dizer quem ofertou lance fixo, eu, 50 pessoas. Daquele número que foi sorteado, quem é que se aproxima desse número? O Eduardo. Opa, então o Eduardo é o que vai ter a chance de pagar o boleto lá de 30% e adquirir o seu bem. O Eduardo não tá apto, não pagou a parcela. Opa, deixa eu ver qual é o próximo. O número sorteado foi o 50, Eduardo foi o 51, que era o mais próximo, e agora é o 52. Opa, analisa. Na regra lá das administradoras, geralmente é um para cima e um para baixo. Porque se eu for só crescendo, eu não dou vantagem para aquele que está na parte de baixo da tabela, vamos dizer. Então, é 51, 49, 52, 48, para que as chances sejam iguais. Exatamente, mas tem que estar em dias. Então, o lance fixo é essa forma. E o embutido é você pegar um percentual do seu crédito, um percentual se você tem 100 mil e vai pegar um lance embutido, então você vai ter que tirar no seu crédito, você vai reduzir o seu crédito. Então, se você tem 100 mil, a regra é no máximo 30, se pegar 30%, você já diminui sua carta para 70. Então, aí você pega 30 mil e você pode ofertar só uns 30. Pode contemplar? Pode ser. O lance lá é fechado, cada um determina o quanto você tem no bolso para ofertar. Então, hoje é lance livre, lance fixo e o lance embutido. Então, essas três modalidades. Lembrando, o lance embutido, cara, é assim, há um tempo não tinha o lance embutido. Não tinha. Inventaram essa modalidade de lance embutido. Porém, o que acontece? Quem ganha com isso? As administradoras. Isso mesmo. Por quê? O que acontece? Todo mundo hoje compra, né, Eduardo? Todo mundo compra um consórcio, faz o quê? Vai lá e já começa os lances a partir do embutido. Então, vamos supor, se um administrador é 10%, o cara já coloca os 10% dele, mais o lance real. É 30%, os caras colocam lá os 30% mais o lance real. O que aconteceu com os lances? Subiram. Então, assim, eu falo em 2014, 2015, os lances, eu cansei de contemplar carro com 20% de entrada. E esses 20% era o quê? Embutido. 25% eu contemplava só com embutido, porque estava no início.
Quando todo mundo começou a fazer, não tinha mais nenhum que seria contemplado com os 30%, porque todo mundo já entrava no grupo com a mentalidade de utilizar o embutido. Só que lembra bem, a administradora, tem muita gente que fala que consórcio não tem juros. É verdade, não tem juros, porém tem taxa de administração, fundo reserva, alguns têm, Isso, alguns seguro também tem. também tem. E isso tudo, vamos supor, taxa de administração de 15%, fundo de reserva de 3%, 18% de encargo. Isso aí. A Caixa Econômica, na época, tinha uns grupos que era 50% de lance, de embutido. Embutido. O que acontece? Você fazia 100, dava 50 mil de lance embutido e contemplava o seu CARF. Opa, beleza, eu paguei 18%. Negativo, você pagou 36%. Porque Exatamente. você pagou 18% sobre os 100, mas pegou só 50 mil de crédito. Você dobrou, né? Por isso que você precisa fazer bastante a conta. Lembrando, em alguns momentos, sim, financiamento pode ser uma melhor opção. Mas a compra do bem programada, que é para isso que o consórcio foi inventado, para bem, um serviço, tudo, foi para isso. O consórcio foi inventado para você comprar programado. E aí sim, ele se torna mais barato. Mas se você começar a utilizar lance embutido para você pegar o seu bem, em tese, pode sim ficar igual a um financiamento, ou às vezes até pior, porque financiamento você tem desconto para você quitar, né? E consórcio não. Então assim, poxa, Johnny, eu fiz um consórcio de 80 parcelas, né? Eu fui contemplado. Mas aí eu vou ficar 6 anos com um carro? Não. Você pode transferir isso aí, transferir a dívida. Tira a dívida de um bem e joga para o outro. Correto? Porque na hora que você for quitar o seu consórcio, não tem desconto algum. Não tem. Então, vou deixar isso bem claro, que tem gente que vende, não explica dessa maneira. Então, assim, aqui a gente explica todos os passos, todos os processos. É claro, para nosso segmento, que é para poder vender o carro, que o cliente quer imediatamente o carro, nós ofertamos um consórcio que pode fazer até 30% do lance embutido. Correto? E engraçado que quando eu pego muito cliente, ele já fala assim, eu quero um grupo em andamento e com lance embutido. E aí quando eu falo do lance embutido, do que é, tudo mais, e ele começa a fazer alguns cálculos e fala, nossa, mas esse lance tá alto. É exatamente por causa do lance embutido. Todo mundo começou a utilizar 10, 30, 50, acabou que foi inflacionando. Uma curiosidade, em 2014, o Johnny falou que contemplava com pouco, e realmente que eu conheci o Johnny nessa época, ele era do banco, eu era do consórcio, fiz um consórcio do Itaú, eu acho que foi usado o lance embutido, eu dei na época, sei lá, vamos dizer, do meu bolso, 500, 700 reais. Contemplei uma carta, peguei um polo preto, e aí quando eu cheguei na loja, o Joel quis ficar com o polo preto. Eu falei, Joel, então tu vai pegar pelo menos o ágio. Eu dei 500, eu quero 700. Uma coisa assim, coisa de amigo, de irmão. São os britos Atireiro, não pode ver um brick que quer fazer, os dois aí, de longas datas. E o Joel, acredito que ele queria passar esse Paulo pra frente aí, que ele perguntar, eles trouxeram essa carta aí pra fulano. Falei, cara, vamos tentar. Mas enfim, existia essa possibilidade de contemplar com pouco mesmo. Só que, infelizmente, ou felizmente, dependendo para a urgência de cada um tem de utilizar o lance embutido, então acabou que inflacionou. Eu lembro que eu contemplava com 20%, 22%, colocou 10, agora foi para 32, colocou 30, foi para 52, e agora está em torno disso aí, de 50% a mais. E eu acredito muito hoje que tem muita gente também que acredita que está contemplando com 20, com 30% ainda, até hoje. E tem muita gente Até hoje acredita. ainda me pergunta, não, só tenho 30%. Ué, mas é isso tudo? 50, 52, 45? É exatamente por causa do lance embutido. Mas não quero utilizar, então tem que ter de recurso próprio para poder tenho. contemplar. Não tenho, então tem que ser com lance embutido. Acaba que é obrigado ou forçada a pegar um lance embutido para ele ficar competitivo com os outros, né? Exatamente. Pessoal, ó, Justamente. vamos pro próximo bloco aí, vamos dar uma pausazinha aqui, o Ralf tá precisando tomar uma água, tá Falando demais. seca aqui, e claro, no próximo aí nós vamos tirar bastante dúvida de vocês aí que estão aí acompanhando. Então, fica aí que a gente vai realmente explanar tudo aqui sobre o consórcio para vocês.